Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a paciência. Aproveita que a gente já está nesse ritmo gostoso, depois que a gente cantar um pouquinho. Vou pedir para a Rosângela fazer a oração inicial para a gente. Vamos lá. Pensando em Jesus, em Deus nosso Pai, de infinita misericórdia, vamos elevar o nosso pensamento em sentimentos de amor e de paz, agradecendo a Deus a oportunidade da nossa vida, agradecendo essa casa abençoada, que nos oferta a oportunidade do trabalho, do aprendizado, agradecendo, Senhor, a nossa doutrina de amor, de paz, agradecendo a oportunidade de mais uma semana aqui juntos. Obrigada, Senhor, permaneça conosco, hoje, agora e para todos sempre. Então, pessoal, nós temos hoje o nosso Gabriel. Isso. Tá acesa a luz aí? Não. Não? Então não tá. Não dá. Deixa eu ver. Piscando aqui, ó. Tá conectado aí? Então tá falando. É de pau. Então, pessoal, essa manhã a gente tem a oportunidade de receber o nosso Gabriel Cardoso, que vai trazer aí a mensagem que ele preparou para nós com tanto carinho, né? Gabriel, que eu me sinto feliz de estar aqui, porque Gabriel foi meu evangelizando, pequenininho, então eu estou muito feliz de estar aqui apresentando meu menino, que cresceu, gente. Tá? Obrigado. Vamos lá. Bom, pessoal, será que eu vou ouvir? Aí, beleza. Bom, pessoal, como eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre a paciência hoje. Eu digo falar porque eu não gosto muito do termo falar que eu vou fazer uma palestra, porque não é um assunto que eu domino. É muito difícil a gente falar sobre uma coisa que muitas vezes a gente também não é. Então, hoje eu vim compartilhar um pouco do conhecimento aí que eu tenho, que também não é muita coisa com vocês, para a gente aprender junto, para a gente ir se melhorando. Então, para dar início, a gente precisa entender o que é a paciência, né? Tem um probleminha técnico aqui na apresentação. Já é uma oportunidade para exercitar a paciência. Então, para a gente começar, vamos entender o que é a paciência. A paciência, eu fui pesquisar, não sabia, fui pesquisar para poder trazer aqui hoje. É uma palavra que vem do latim patientia, que significa capacidade de aguentar, a resistência. E em outras palestras espíritas, o pessoal também costuma utilizar muito um joguinho de palavras ali, colocando que a paciência é como se fosse a união da palavra paz e da palavra ciência, que seria a ciência de se manter em paz diante dos desafios, né? Então, a gente já tem esse conceito da paciência em mente, vamos entrar ali no que diz o Evangelho. Outra coisa que é importante também ressaltar, a paciência ela é diferente de passividade, só que daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais sobre isso. No Evangelho, capítulo 9, item 7, que trata sobre a paciência, a gente já começa assim, com uma frase que causa um impacto muito grande na gente, né? A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Aí a gente pensa, a dor é uma bênção, a gente sofre tanto com dor, que bênção é essa que faz a gente sofrer, né? E ainda mais à frente diz, bendizei de Deus, onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória do céu. Então, beleza, a gente precisa começar a abrir um pouco o pensamento. Por que a dor é uma bênção? A gente tem que pensar que a gente já teve muitas encarnações antes da gente estar aqui hoje e a gente ainda também vai ter muitas pela frente. Muitas vezes a gente pode, numa encarnação passada, a gente pode ter feito mal para alguém, a gente pode ter causado mal ao nosso próprio corpo. E por que a dor é uma bênção? A dor é uma forma que Deus nos dá de quitar nossas dívidas.
Sempre que a gente causa um mal para alguma pessoa ou para o nosso próprio corpo, a gente está criando ali um débito, a gente está criando uma dívida. O nosso corpo é uma bênção que Deus nos deu, é uma forma que Deus nos deu de poder melhorar o nosso espírito. E aí, se a gente usa o nosso corpo para fazer mal ao corpo de outra pessoa que também está no mesmo processo que a gente de evolução, a gente está criando ali uma dívida. E aí, em algum momento, a gente vai precisar pagar essa dívida. Às vezes, na mesma encarnação que a gente está fazendo isso, se não numa encarnação futura. Então, a gente precisa enxergar que a paciência é a forma que a gente tem ali de poder resgatar esses débitos. E também, mais à frente, continua falando que a paciência é uma forma de caridade. Aí a gente pensa, caridade não é ajudar o outro, ajudar o próximo, uma pessoa que está com dificuldade e tudo mais? Então, e aí vamos entrar no porquê que a paciência é uma forma de caridade. Uma pessoa, muitas vezes, eu vou até falar um pouco melhor sobre isso mais à frente, ela está na nossa vida, a gente pensa que ela está na nossa vida só para azucrinar a gente. Às vezes um colega de trabalho, às vezes um chefe, que a gente não vai muito com a cara. E por que a paciência é uma forma de caridade? Porque aquela pessoa, ela também está no mesmo processo que a gente de evolução. Ela também teve seus erros, suas falhas, e ela também está passando por um momento onde ela está resgatando esses débitos. Então, a partir do momento que a gente é paciente com aquela pessoa, a gente está ajudando aquela pessoa de uma maneira ali indireta a estar se melhorando também. Porque se a gente responde na mesma moeda, é igual uma discussão, ela nunca vai acabar, uma hora alguém tem que ceder. Então, a pessoa mais paciente, ela acaba saindo mais beneficiada e ela, de uma certa forma, beneficia o próximo também. E uma coisa interessante é que quando a gente ora para Deus, a gente pede paciência, muitas vezes nas orações. E aí a gente pensa, pedindo paciência para lidar com as situações, que Deus vai simplesmente nos dar paciência. E não é bem assim. A gente não vai orar para Deus e Ele vai nos dar a paciência, a virtude da paciência. A gente vai pedir para Deus e Deus vai falar, então tá bom, você vai agora ter uma oportunidade para poder exercer a paciência. Então, Deus, na sua infinita bondade, ao invés de simplesmente nos dar o que a gente pede, Ele nos dá a oportunidade de aprender a ser paciente. Então, que nem eu falei anteriormente, muitas pessoas são colocadas no nosso caminho como instrumentos de Deus para nos provar. Você orou ontem à noite pedindo paciência. Aí amanhã de manhã no seu trabalho, uma pessoa vai vir e vai derrubar um café na sua roupa. E aí é aquele momento que você vai pensar, e agora? O que eu faço? Eu brigo com a pessoa logo cedo, 9 horas da manhã, ou eu vou escolher ser paciente? Deus está te dando uma oportunidade. Todo dia quando a gente acorda, é um novo dia de novas oportunidades. Então a gente tem que pensar dessa forma. Ainda mais quando a gente pede essas coisas para Deus. Então Deus vai sempre colocando ali tudo que a gente pede no nosso caminho ali para a gente poder ir aprendendo. A gente tem que escolher se a gente vai aprender ou não. E aí, ainda entrando naquele assunto de ser paciente com o próximo, de ser caridoso, perdoar o próximo também, é uma forma de sair vitorioso daquela prova. Então você pediu para Deus paciência, Deus te deu a oportunidade ali, você exercitou a paciência. Você falou, não, tá tudo bem, eu troco a camiseta ali, outra hora, não tem problema, não sei o que. Você saiu vitorioso. E aí você também ajudou uma pessoa que cometeu um erro. Porque aquela pessoa, muitas vezes, a pessoa comete um erro e não é na maldade. E aí se você já acaba com o dia da pessoa ali brigando com ela, a pessoa vai ter um dia terrível pela frente. Então, por isso também isso é uma forma de ser caridoso com o irmão. E aí lembra que eu falei lá no começo que a paciência ela é diferente de passividade? Ela é diferente de passividade porque a paciência ela é uma virtude ativa. A gente não é paciente, tipo, as coisas estão acontecendo, não, tudo bem, vou ser paciente. Não, a gente tem que ser paciente trabalhando para poder melhorar aquela situação. Então vamos pegar como exemplo uma coisa que é muito comum. A gente está doente. Não, eu vou ser paciente e vou esperar a minha cura. Não. Ser paciente nesse sentido significa você ter conhecimento necessário para ter a resignação e poder trabalhar, ou seja, ir atrás de médico, às vezes até tomar medicamento, trabalhar na sua cura. Esse momento que a gente está tendo aqui é, de uma certa forma, uma forma de exercer essa paciência ativa. A gente veio aqui hoje para poder ter o conhecimento necessário.
Porque acaba que no final das contas é igual... Bom, mais à frente eu falo uma analogia bem legal. E aí ainda dentro do item 7 do Evangelho, coloca lá que a vida é difícil, né? Porque a vida é um momento que a gente tem para expiar essas falhas e passar por provações. Então, realmente, nunca vai ser fácil. É mais fácil para quem está aqui na frente falar, porque muitas vezes a pessoa não está passando pelo mesmo problema que você. Então é fácil chegar aqui e falar assim, ó, se você está doente, se você está passando por dor, seja paciente. Só que para a pessoa que está passando por aquela dificuldade, é muito complicado, é muito difícil. A cabeça da pessoa é diferente da pessoa que não tem noção da realidade daquela pessoa que está com um problema. Então a gente tem que parar para pensar, para ajudar a gente a lidar com essas dificuldades, que as bênçãos que a gente tem na nossa vida são muito mais numerosas em relação às dores. A gente, geralmente, foca só no que dá errado, só no que não está funcionando. Quando, na verdade, a gente conseguiu levantar de manhã, a gente conseguiu escovar os próprios dentes, a gente conseguiu colocar uma roupa, a gente conseguiu vir até aqui hoje. A gente está aqui presente, entre amigos, a gente está trocando um conhecimento legal, e muitas pessoas às vezes não conseguem fazer isso por conta própria, e aí às vezes a gente acha que um pequeno problema ali que a gente tem é o fim do mundo, e não é bem assim. E eu costumo pensar que a paciência, eu acho que ela é a mais importante das virtudes, porque eu acho que sem a paciência a gente não consegue exercer nenhuma outra virtude, né? Então, por exemplo, como que a gente poderia ser resignado se a gente ficar doente, se a gente não for paciente? Não tem como. Se a gente não tiver a virtude ali, exercitar a paciência, a gente não vai ter a resignação necessária para poder enfrentar aquele desafio. Sem paciência também, como que a gente poderia acreditar em Deus? Porque isso é uma coisa muito comum. A pessoa às vezes vive a vida inteira e na igreja, frequentando às vezes muitos centros espíritas também, e aí quando é cometido por uma doença, a pessoa deixa de acreditar em Deus. Então, fala que Deus está castigando ela, que Deus não está sendo bom, que Deus não está sendo justo. Então, a gente precisa ser paciente para poder entender que se a gente está passando por aquilo, tem um motivo, a gente precisa estar passando por aquilo. E aí também a gente consegue já ter enxergar um futuro melhor. Porque essa encarnação que a gente está aqui, ela é um pontinho em toda a nossa existência. Ela é só mais uma fase que a gente precisa passar para poder se melhorar um pouquinho mais. E outra coisa, como que a gente também poderia perdoar uma pessoa que nos causou um mal se a gente não fosse paciente, né? Então, a pessoa foi lá e bateu no meu carro, estava dirigindo, a pessoa bateu no meu carro. Tá certo, aquilo ali causa um prejuízo físico e tudo mais, financeiro. Mas, no final das contas, se você não perdoar aquela pessoa, se você ficar guardando esse rancor, essa raiva e tudo mais, isso só vai fazer mal para você. Também faz mal para a pessoa, mas o principal prejudicar é você. Então, a gente precisa aprender a lidar com essas situações cotidianas também. Vale sempre lembrar, como eu falei, nós somos espíritos imortais. Essa existência é uma pontinha em toda a eternidade. Então a gente precisa entender que o sofrimento, qualquer que seja, ele é momentâneo. A gente precisa só passar por aquilo ali, a gente só precisa aguentar mais um pouquinho até a gente aprender o que a gente precisa aprender para poder caminhar em frente. Nós todos estamos destinados a sermos espíritos felizes. Em algum momento a gente vai chegar ali num estágio de evolução onde a gente vai só aproveitar a felicidade e ajudar outras pessoas a chegarem ali junto com a gente. Então, esse momentinho de sofrimento que a gente tem aqui agora, ele vai passar. E mais uma coisa, que nem falou lá no começo, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Isso é só uma prova do amor de Deus por nós. Porque, para você ver como que Deus ele é tão amoroso, a gente erra de novo, erra mais uma vez, e aí Deus, ele fala assim, ó, beleza, agora você, tipo assim, não é uma coisa que Deus fala assim, você vai ser castigado por isso, aquilo. Não, isso tudo é a nossa própria consciência. A gente erra, a gente sabe que está errando, em algum momento a gente vai pedir para pagar por aquilo. Então, depois que a gente desencarna lá no plano espiritual, a gente pede, fala, ó, eu fiz aquilo não foi certo, eu preciso agora resgatar essa vida. Então agora
nessa encarnação eu preciso passar por essas dificuldades para melhorar. Então Deus sempre nos dá a oportunidade da gente se redimir através da dor. Então, por mais que a gente insista no erro, errar uma vez, beleza, erra duas, beleza, erra três, então tá bom. Então agora você vai passar por uma dificuldade para você aprender a não errar mais. E uma frase que é bem interessante que cita ali no final desse item do Evangelho, é que o fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra à fronte. Então é aquilo, é como se a gente estivesse carregando um peso enorme nas nossas costas. Imagina uma mochila bem grande, bem pesada. Se a gente se curvar para frente, olhar para o chão, pensar só naquele peso, aquilo ali vai se tornar 10, 20 vezes mais pesado do que ele realmente é. Agora, se a gente levantar nossa cabeça, olhar para frente, olhar para cima e agradecer a Deus, aquilo ali ele vai ter um peso bem menor. A gente vai conseguir carregar aquilo ali até o momento que a gente puder tirar esse peso das costas. E aí uma frase que ficou perdida ali no meio é que quando quem aqui já ficou doente? Todo mundo já ficou doente. E quem ficou doente precisou tomar ali um remédio muito ruim, muito amargo para poder melhorar. Eu já fiquei muitas vezes. Então, a dor ela é o nosso remédio amargo. Todos nós estamos doentes e precisamos lidar com isso. E aí a dor é a forma da gente lidar com isso da maneira mais fácil. É o nosso remédio amargo para a gente poder melhorar logo. Bom, eu acho que não tem modelo maior para a gente seguir, para a gente se inspirar do que Jesus. Jesus, ele é, acho que o maior exemplo que a gente tem de paciência e resignação aqui na Terra. Por quê? Ele não tinha nada, ele não devia nada para ninguém aqui, e mesmo assim ele escolheu encarnar aqui, passou por muita dor, muito sofrimento, por amor, simplesmente para poder trazer a mensagem para nós, trazer o seu evangelho, trazer os seus ensinamentos, para que a gente possa estar usando aqui agora. Isso tudo são os ensinamentos de Jesus, para a gente poder se melhorar. Então, ele que não devia nada para ninguém aqui, escolheu encarnar, passou por sofrimento, só para poder deixar ali seus ensinamentos, para a gente poder se melhorar também. E aí agora, saindo um pouquinho do Evangelho, entrar um pouquinho na paciência, no convívio diário. E aí acho que os principais cenários ali que a gente é praticamente obrigado a exercitar a paciência todos os dias é a família e o trabalho. Em família é comum existir atritos, conflitos de ideias. Ninguém pensa igual a ninguém, cada um tem sua forma de pensar. E aí, muitas vezes, por conta do convívio diário ali, a gente está acostumado a viver com aquela pessoa todos os dias, a gente acaba discutindo, brigando, porque a gente pensa que nossa ideia é mais certa do que a do outro e tudo mais. E aí, muitas vezes, a gente pensa que, tipo assim, minha família é um problema, porque eu penso de uma forma, eles pensam contra mim, não sei o que e tudo mais. E a gente tem que entender que não existe a família perfeita. Essa é a realidade. Não existe aquela família de propaganda de margarina lá, que aparece na embalagem, todo mundo feliz, tomando café da manhã juntos e a vida toda uma felicidade. A realidade é que a família, ela é a família ideal, ela é como ela precisa ser. A gente reencarna próximo daquelas pessoas que a gente tem alguma coisa a resgatar. Então, para ver como Deus é amoroso com a gente. A gente causa mal com uma pessoa numa vida anterior, e aí ele nos dá o véu do esquecimento, a gente não lembra de nada e reencarna na mesma família que aquela pessoa para a gente poder quitar a nossa dívida com aquela pessoa. Então ele nos dá a bênção do convívio diário, para a gente aprender a enxergar aquela pessoa com outros olhos, a gente aprender a amar aquele irmão, e nos dá a oportunidade de se redimir de certa forma com aquela pessoa que às vezes a gente causou mal, ou que às vezes nos causou algum mal em outra existência. Então a família, ela é um projeto de Deus. Ela não é para ser perfeita, ela é para ser do jeito que é, porque a gente precisa que ela seja daquela forma. E a gente se opor à família, de certa forma, significa se opor a Deus. Porque se a família é um projeto de Deus, se Deus nos dá a oportunidade de estar com essas pessoas para nosso próprio bem e o bem daquelas pessoas, por que eu vou me opor à minha família? Por que eu vou falar,
não gosto da minha família, eu vou brigar com todo mundo e vou me distanciar. Como eu falei, é difícil mesmo conviver em família, mas a gente precisa disso. A gente precisa ter aquela maturidade para saber lidar com as outras pessoas ali, principalmente no convívio de família, porque não tem para onde correr. Se a gente não resolver isso agora, a gente vai resolver numa outra existência, se não resolver na outra, vai resolver numa próxima. Então, quanto antes a gente ter a maturidade para saber lidar com aquelas pessoas que a gente precisa estar convivendo, antes a gente vai passar por essa provação. E agora, entrando já no cenário do trabalho, né? O convívio com outras pessoas é maior. A gente convive com mais pessoas geralmente do que em família. Em família geralmente é aquele grupo de pessoas e é só aquilo. No trabalho, troca direto de trabalho, os funcionários e tudo mais. Então a gente está sempre convivendo com muita gente. E é um ambiente completamente diferente do ambiente familiar. Porque, como eu falei anteriormente, no ambiente familiar a gente está acostumado, né? Tá ali com aquelas pessoas todos os dias. E às vezes, muitas vezes a gente pensa que a gente tem o direito de faltar com a educação, de responder de uma maneira um pouco mais grosseira e tudo mais. Quando na verdade, não é bem dessa forma. É que a gente sente essa facilidade ali, a gente se sente mais à vontade por conta realmente do convívio diário. Só que, por exemplo, no trabalho, a gente veste uma máscara social. A gente sai de casa, uma pessoa chega no trabalho, a gente é uma outra pessoa completamente diferente. É muito difícil a gente ser quem a gente realmente é no trabalho. Até porque não são pessoas que a gente convive diariamente e a gente quer tentar passar uma imagem diferente para aquelas pessoas. E muitas vezes quando a gente se desentende em família, a gente discute, a gente briga, a gente fica emburrado, a gente fica sem se falar e tudo mais, isso aqui. E muitas vezes a gente também não corre atrás para resolver aquilo, a gente deixa ficar daquele jeito mesmo, né? Já no trabalho, quando alguém nos prejudica, a gente às vezes até diz, ter perdoado a pessoa. Não, tudo bem, te perdoo. E às vezes a gente até sorri para a pessoa. Mas dentro da gente a gente sabe que não é aquilo que a gente sente. Dentro da gente a gente sabe que a gente está guardando muito ressentimento, muita raiva. E isso daí não faz bom para a gente, não faz bem para a gente. E ainda no próprio evangelho tem ali uma frase que eu achei interessante trazer, que diz que não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado, só há hipocrisia. Então é aquilo, não adianta a gente falar da boca para fora que a gente perdoou o próximo, que está tudo bem, que a gente está resolvido, sendo que no nosso íntimo a gente não resolveu isso. Então, isso tanto no ambiente de trabalho quanto no ambiente familiar. A gente precisa tentar sempre estar de bem com as pessoas, a gente precisa tentar sempre resolver as nossas pendências, os nossos problemas. Porque por mais que a gente finja para outra pessoa que está tudo bem, que a gente está resolvido, a gente pode enganar outra pessoa pode acreditar na gente e pensar que está tudo bem. Mas a Deus ninguém engana. Deus sabe do nosso íntimo, Deus sabe do que a gente realmente sente e Ele nos conhece. Ele sabe que a gente está guardando ali um rancor, uma coisa que só vai fazer mal para a gente. E aquilo ali é uma coisa que a gente precisa superar em algum momento. Aí, dentro das minhas pesquisas, eu falei assim, tá, beleza. É uma coisa difícil. Eu mesmo acho muito difícil ser paciente. Normalmente sou uma pessoa bem tranquila, mas quando eu explodo eu fico meio estressado. E aí eu falei assim, tá, beleza, agora eu vou dar uma pesquisada aqui, o que eu posso falar para o pessoal para a gente fazer em momentos de impaciência, né, que a gente pode tentar lidar com aquilo. E aí, o principal ali que eu encontrei é que no momento de impaciência, a gente pode tentar optar por fazer uma prece. A gente pode tentar orar. A gente está mudando aquela sintonia, está mudando aquela vibração. A gente está entrando num estado ali de maior tranquilidade. Tanto é que no momento ali da raiva, que os ânimos estão muito agitados, a gente fala o que dá na cabeça. E a gente é o dono da razão. E aí muitas vezes depois que passa aquilo, a gente entende que não era bem assim. A gente realmente estava errado e a gente precisa se redimir. Então, acho que a melhor maneira de lidar com isso é parar, respirar, fazer uma prece, pedir auxílio dos espíritos benfeitores. E outra coisa que vem junto ali
é a questão de realizar leituras edificantes. O Evangelho é um ótimo livro, que é um livro assim que, se você ler hoje, vou ler o Evangelho, li do começo ao fim, você vai absorver muita coisa, vai conseguir levar muita coisa para o seu dia a dia, vai conseguir colocar muita coisa em prática. Se daqui 2 meses você ler de novo, você vai absorver mais coisa ainda. Então é um livro assim que quanto mais a gente lê, melhor a gente vai aprendendo a lidar com aquelas coisas. E que nem eu falei anteriormente que eu ia falar uma analogia mais à frente ali, não existe uma receita de bolo para ser mais paciente. Então, não tem como eu te falar, faz isso, faz aquilo, que você vai ser mais paciente. A verdade é que não tem, porque a paciência ela é que nem matemática. A matemática a gente vai na escola, estuda, aprende a teoria e tudo mais. Mas na hora da prova, se a gente não exercitou aquilo, se a gente não treinou, a gente não vai saber utilizar. Então, com a paciência é igual. A gente está aqui hoje conversando, entendendo um pouco melhor o que é a paciência, a visão do Evangelho sobre a paciência. Mas se no dia de amanhã, a primeira pessoa que derrubar um café na gente, a gente brigar, a gente não está colocando em prática aquilo que a gente estudou. Então é aquilo, a teoria precisa andar junto com a prática. A gente pode ler livros, a gente pode participar de momentos como esse para poder entender melhor, só que no dia a dia é o nosso momento de exercitar tudo isso que a gente está aprendendo. E, que nem eu falei anteriormente, a melhor maneira é tomar Jesus como exemplo. Ele é o maior exemplo que a gente pode ter de qualquer coisa boa. E o principal que eu trouxe aqui seria de paciência e resignação. E na dúvida, sempre se pergunte o que Jesus faria. Isso é uma coisa que me quebra um pouco, porque já aconteceu de momentos de impaciência da minha parte. Parei e pensei assim, putz, Jesus não faria isso. Então eu estou agindo de uma maneira muito errada. E aí é aquilo, a gente tem que engolir o orgulho e depois pedir desculpa para a pessoa, porque a gente passou do limite, né? E aí, para finalizar, eu trouxe uma frase de Chico Xavier que acho que a gente pode levar para a nossa vida. Não há problema que não possa ser solucionado pela paciência. Então, que a gente possa ser mais paciente no nosso dia a dia, que os espíritos amigos nos auxiliem bastante, porque a gente vai precisar, e que Deus nos abençoe.